a organização formal vamos dizer assim, imprescindível, porque como hoje já tem a UESBA, né? Ela formalmente funcionando direitinho, falta um projeto a ser desenvolvido, e aí, para conseguir o apoio a esse projeto no nível municipal, no nível estadual, no nível federal, eu acho que vai ser muito mais fácil de se conseguir. Porque hoje, na verdade, no Brasil, e nas várias áreas, inclusive na cultura, falta mais projeto, um projeto bem organizado, bem concatenado, né, com começo, meio e fim. E verbas, os recursos são viáveis, né? O que a gente vê muito hoje, principalmente no governo federal, são recursos e ausência de projetos, né? Então, acho que é hora da gente aproveitar essa oportunidade, pensar no Carnaval numa coisa grande aqui para Barretos. Tradição, Barretos tem, né? Conhecimento de causa, Barretos tem. Gente que sabe fazer, Barretos tem. É uma questão só de se reunir, se organizar e concretizar, realizar aquilo que todos nós sonhamos. Quero também dizer que acredito que um trabalho dessa natureza tem que ser o ano todo, não pode ser uma coisa episódica, só no final do ano, só no começo do ano. Não, isso tem que ser feito durante o ano todo, com uma atividade permanente, uma atividade em que as pessoas saibam durante todo o ano o que fazer, que tenha eventos sendo promovidos, que as pessoas possam, nesse final de semana eu vou frequentar tal lugar, vou em tal lugar, porque são eventos ligados a esse planejamento, né? Então, eu acho que isso tem que ser feito. E quero dizer o seguinte também, eu acho que me coloco à disposição, né, viu, Marcelo, e todos vocês que estão trabalhando, né, nessa área aí, me coloco à disposição para o que puder fazer dentro ou fora da Câmara, né? Eu estou à disposição para poder concretizar esse grande projeto que eu estou antevendo, tá certo? Muito obrigado. Importante o apoio do doutor Reginaldo, ele é jurista, ele pode ajudar a gente nessa parte legal bastante. E nós, cada um de nós estamos colocando à disposição não apenas como vereadores, se vocês prestarem atenção, na nossa atividade, lá fora também, de ajudar, de ir atrás, de tentar fazer o melhor pelo Carnaval de Barretos. E importante também o que disse sobre o Carnaval, que cada escola deve ter atividade durante o ano todo, a gente tem que buscar meios para isso. Por quê? Porque aí a comunidade local passa a ter maior identidade com aquela escola de samba, cria uma identidade com aquela escola de samba. E nós sabemos que, enquanto isso não acontecer, vocês vão ter problema também quando for o Carnaval. Nós estávamos ouvindo lá fora que, muitas vezes, você vai atrás de uma pessoa para tocar o tamborim, para tocar ali para vocês, e ele fala, eu só vou se ganhar X e ganhar Y. Se tem atividade o ano inteiro, o que acontece? As pessoas passam a ter identidade com ela e isso some, passa a sumir. A pessoa faz aquilo lá porque gosta, passa a fazer porque gosta. Então, nós precisamos ter a identidade disso, né? Ter isso, buscar meios para isso. Vamos correr atrás, vamos tentar verificar o que mais que a gente pode fazer. O Euripim tem que falar por 5 minutos. Depois do Euripim, nós vamos abrir a perguntas. Então, a gente precisa conversar mais. Bom, eu gostaria de dar o Beda, ele usou o microfone, sobre propostas. Tudo que está sendo dito aqui, eu estou notando e está sendo verificado. Alguma coisa saiu. Quando eu fui falar lá na frente, eu apresentei qual que deve ser o norte da lei, como é que é o norte que deve ser, tá certo? E apresentei algumas propostas, inclusive coisas que o prefeito me autorizou a falar para vocês, tá certo? Então, a gente espera também que, a partir de agora, cada um, né, tenha uma ideia, o que pode ser feito na lei. Eu vou solicitar para o Hernani, que trabalha comigo, que entregue a cada um de vocês uma cópia do termo de compromisso e ajuste de conduta, para que vocês possam saber que nós podemos fazer várias coisas, desde que esteja dentro disso aí, tá certo? Então, entregar uma cópia para cada um de vocês. Pode falar, Euripim. Boa noite a todos. Em nome do Marcelo Murta, quero cumprimentar toda a mesa, telespectadores da TV Barretos. Estou aqui bem à vontade, num local onde encontro carnavalesco, pessoas que eu tenho uma consideração muito grande. Quero dizer, Cipriano, que sou de família carnavalesca. Quero aqui, em nome do Valdemar Nogueira, enaltecer a todos, do Zé Preto, Dona Vitalina,
quero da Clélia Neves, quero da Cleonice, enfim, se eu ficar citando nomes aqui, a gente vai ficar a noite inteira para enaltecer realmente pessoas que vivem o carnaval. Para entender o carnaval, nós realmente não podemos engessar mesmo, como foi dito para o Marcelo. É muito importante que nós tenhamos dentro das casas dos carnavalescos que se dedicam o tempo e todo, entregam suas vidas naquele momento importante da sua vida como se fosse um casamento, para que as coisas na avenida possam ser realizadas. É importante que a gente veja no carnavalesco essa figura que enaltece nossa cidade, porque faz aquilo que o povo gosta, uma festa popular de grande monta, como é o futebol também. Eu quero aqui, Cipriano, quebrando o protocolo, não quero dizer em relação às leis, porque o próprio promotor nos colocou a forma como as coisas têm que ser colocadas. Vai dificultar? Vai dificultar muito as condições. Mas nós temos jeito para tudo e tenho certeza que nós vamos superar esses momentos, porque estão colocando o carnaval de Barretos, do carnavalesco, como se a corrupção, as coisas não existissem no Brasil, como se fossem realmente bandidos. Não é assim. Nós temos que respeitar os nossos carnavalescos, sim, que faz um trabalho brilhante em nossa cidade. Prova é de que no último carnaval, quase 15 mil pessoas estavam na avenida e eu estava lá junto com eles, batendo palmas pelo bom trabalho que fizeram em pouco tempo, porque nós entendemos que os recursos são poucos. São poucos e não se dá para fazer alguma coisa da forma como se faz, mas eles conseguem se redobrar com trabalho e dedicação e ainda conseguem, com a sua humildade, chegar na avenida e proporcionar a alegria do público. Isso é o mais importante, a alegria do povo. O povo que gosta do futebol, como também esportista eu sou, que gosta do carnaval e a gente tem que enaltecer. Tem aqueles que não gostam, como o Marcelo falou, a gente é muito cobrado. Mas eu, como vereador dessa casa por alguns mandatos, quando foi construir a região dos lagos, foi proposto, Bolinha, que fizesse um sambódromo, que nesse sambódromo fosse colocado projetos sociais para poder atender essa reunião que nós estamos aqui, essa necessidade que o carnavalesco quer. Foi também em outra gestão, Bolinha está aqui, sabe, cobrado um barracão para que pudesse desenvolver projetos sociais e, assim, também recursos, para que vocês não ficassem mendigando do poder público valores que para poder amanhã depois ser cobrado daquilo que foi pouco ou muito. Então, o prefeito, seja ele qual for, tem feito a sua parte, tem dedicado, tem dado condições para que isso aconteça. A Câmara tem feito a sua parte. Nós viemos aqui, aprovamos o projeto. Nós queremos realmente um bom carnaval. Mas não podemos esquecer que nós temos que buscar soluções. E as soluções estão em desenvolver. Temos hoje a Praça da Cultura. Por que não fazer um rodízio entre as escolas para que toda semana, ou uma vez, 2 vezes por mês, pudesse estar desenvolvendo algum trabalho que pudesse arrecadar recursos para que amanhã ou depois, naquela última hora, onde já está quase para a apresentação do carnaval, possa apresentar aquele recursinho daquela roupa que falta, daquele último recurso que nós sabemos que é tão difícil. O Jorginho está aí, muitas vezes recorrendo a recursos finais para tentar levar para a avenida um bom trabalho, o Tidim e também o Tico. E eu confesso para você, dona Marlene, eu conheço a todos, sei todos o trabalho que são realizados. Eu quero aqui colocar à disposição de vocês, como sempre coloquei, tanto do futebol, quando aqui nós voltamos em projetos para dar verba para o futebol profissional, que eu acho que é importante para a cidade também, mas esse é o momento dessa audiência pública para a gente poder sair daqui com um resultado. Mas eu espero que a lei realmente seja uma lei que dê condições também para o carnavalesco, porque só quem está lá dentro sabe o que pode ser feito quando se contrata uma costureira, quando aquela que costura por amor à escola, quando aquela que quer ganhar, quando aquele que desenha porque gosta do pessoal da comunidade onde conviveu e convive. Isso tem que estar lá dentro para ver. Quem não está lá dentro não consegue enxergar essa realidade. Por isso eu quero parabenizar a todos e dizer que eu estarei aqui como homem público, representante do povo, coordenando, cobrando tudo aquilo que tenha que ser feito, para ter certeza de que realmente o Carnaval de Barretos vai continuar brilhando como sempre brilhou em outras épocas, com escola de samba, com o Estrela, com a Liberdade, com o Jockey Clube, que realmente traz saudade para todos nós. Muito obrigado. Bom, gente, eu gostaria só de falar algumas coisas. Primeiro, a maioria de nós aqui já estivemos dentro do Carnaval. Eu já desfilei no Estrela, né, com criança, 15, 16 anos, gosto do Carnaval.
Também sei do trabalho importante do Carnaval, a gente acompanha o trabalho de cada um de vocês. Também saí da periferia, sou do Alto do Sumaré, né? Lá do Alto do Sumaré, então a gente sabe tudo que deve ser feito. Eu tenho certeza que os nossos carnavalescos não vai precisar dar jeito em nada. A história do jeitinho brasileiro acabou. Essa é a pior besteira que a gente fala quando falar que tem que dar um jeito. Não se dá jeito. Tem que acreditar na capacidade de cada um de planejar e de poder fazer a coisa bem feita. E eu confio em vocês, eu tenho certeza que vocês têm essa capacidade. Aqui nessa casa, ninguém nunca falou que X ou Y é corrupto. E em nenhum momento também, muito menos fomos demagogos com vocês. Pode ficar tranquilo quanto a isso, tá certo? Pode ficar tranquilo também que eu vou trabalhar nessa lei, vocês vão trabalhar junto, ela não vai engessar as partes legais, nós vamos seguir esse parâmetro, mas a outra parte da lei, para que é? É para ajudar vocês, porque na lei vai constar até quando vai ser dada essa verba, até quando a Câmara vota essa verba, vai estar escrito na lei, até quando. Quando monta a comissão, como é que vai ser feita essa comissão de carnaval que vocês vão participar. E a gente fica até já tive problemas, lógico, nas discussões por mau entendimento com o Marcelo Murta, ele sabe disso, às vezes com outro, mas a gente não pode deixar de reconhecer o trabalho feito pela comissão de carnaval, que não recebe um centavo para fazer parte dessa comissão, tá certo? Participa da comissão porque gosta, não recebe, tá? Então é isso que tem que ser valorizado, dizer. O sambódromo, o barracão, pode buscar? Pode. O vereador, às vezes, tem um deputado, vai lá e consegue uma verba, vai lá e pede para ele também uma emenda parlamentar para isso, tá certo? Não adianta nada a gente ficar pressionando, colocando a faca só no pescoço do prefeito e dizer que ele tem que fazer isso, X ou Y. Nós sabemos. Eu queria um vestiários lá para o Vila Rios, para o campo do Vila Rios. O que eu fiz? Eu fui atrás do deputado e pedi o dinheiro para isso. E saiu o dinheiro para isso. Então, às vezes, também, não adianta só a gente ficar batendo na mesa e dizendo, tem que fazer, mas como fazer? Foi o que o Bia da prova falou assim, e agora, o que vai fazer? Como fazer? É isso que a gente precisa aprontar também solução, tá? E a audiência pública é para isso, tá certo? Não é para a gente catar o problema, tem pessoas que têm a mania de catar um problema desse tamanho e falar assim, vamos tornar ele maior para dizer que não tem solução? Não. A audiência pública é para cada um dar um problema desse tamanho e tornar ele pequenininho e falar, você tem solução e nós vamos ter solução para isso. Tá? É para isso que serve a audiência pública. Está aberta as perguntas, quem quiser primeiro fazer pergunta. Entendeu? Conforme nós já discutimos, né? 2 minutos para pergunta, 3 minutos para resposta. Tá certo? O Bia, o primeiro que pediu foi o Tico. Eu vou passar para o Tico primeiro. Tá? Pode usar esse microfone, Tico. Você pode dirigir a quem você quer fazer a pergunta e, se tiver alguma também, alguma opinião, pode ser dado nesses 2 minutos. Alô? Isso. Eu vou diretamente com o Marcelo Murta, né? E o Marquinhos também pode estar respondendo aí, viu, Cipriano? A prestação de conta de 2009, né? Até porque o que acontece? A lei ali, gostei, Cipriano, parabéns, tá? Eu acho que vocês estão fazendo a parte de cidadania mesmo, né? Eu acho que foi isso que eu depositei a confiança em vocês pela minha comunidade. Acho que vocês estão fazendo, exercendo o papel de vocês, que estão sendo muito bom, tá? Eu bato palma para esse trabalho. Só que eu queria deixar alguns parâmetros para vocês terem mais ou menos uma ideia rápida, né? No ano de 2009, a Escola de Samba Aruanda, ela saiu com 380 componentes, tá? E foi pedido pela verba municipal até 200 componentes. Tá? O mínimo 150. Tá? O recurso poderia ser esse, né? Que eu poderia colocar na avenida. Aí, eu fiz um balancete para vocês terem uma ideia do que é o carnaval, para a gente entender o carnaval. Um custo de uma fantasia, de um folião, ele sai R$70 pronto para o folião. Tá? Ele sai R$70 pronto. Tá? Isso aí contando costureira com tudo. Se você fazer uma conta básica, e esse folião, Cipriano, ele, da comunidade, ele é muito carente. É que o pessoal às vezes confunde um pouquinho com o Carnaval do Rio de Janeiro. Vamos chegar lá. Tá? Esse garoto da comunidade lá, ele não tem condição. Nós dá a fantasia inteira para ele. Tá? Nem na minha escola, acho que todos podem perguntar, ninguém pagou fantasia. O Guilherme foi lá, né? Eu acho que quem foi lá, acho que viu, né? Bem próximo, ninguém pagou fantasia. Aí, se você fazer uma conta, eles me deu 14 mil, a prefeitura, tá? Só nesses componentes aqui, se você fazer uma conta rápida, aí, acho que dá 26 mil.
Para emprestar conta de 14 mil seria beleza. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, isso aí só nas fantasias, só no folião para a avenida. Tá? Se você descer um pouquinho mais, a gente exigido foi 3 carros alegóricos, né? Que era pedido. Eu saí com 4. Como eu tenho todo esse material antes, né, um carro alegórico, quando você tem tudo isso, ele sai a R$3.000 um carro, simples. Tá? Seria os 4 carros, vai dar mais ou menos em torno aí de R$12.000 os carros alegóricos que saem. Tá? Isso aí já dá conta ainda do carnaval, aí, tá? Para vocês terem uma ideia. No barracão das escolas de samba, trabalha aproximadamente 40 pessoas que trabalham na escola de samba para fazer a escola de samba andar. Tá? Então, vamos supor, entre pessoas serralheiro, costureira, decoradores, oficineiros e carnavalesco. Todas essas pessoas são pagas. Tá? Eles bebem, comem, dormem e depende disso. Tá? Então, a pergunta final, bem rápida, né? Eu acho assim, parabéns mesmo pela lei, mas só que a gente gostaria, né? Vamos supor, porque o promotor fez uma pergunta para mim lá, né? Confundia galão com galão de tinta. O galão, levantei, Tidinho. Então, quando você vai fazer uma lei, você tem que conhecer a fundo. Concordo plenamente. Só que os itens que estão aí, eu recebi a verba, eu começo a trabalhar em setembro. Então, eu fui questionado, porque a contadora, coitada, errou uma nota, colocou a nota de dezembro. Mas o meu carnaval, ele começou em setembro. Nunca ninguém faz carnaval em 10 dias, não. Os caras mesmo falam que faz em 10 dias, que mentira. Fui em casamento bater batuque. Você entendeu? Acho que todos foi. Então, não, só, viu, Cipriano? Então, a pergunta é, eu acho assim, que a lei, eu concordo plenamente. Perfeito, só que eu acho que ela tem que ser muito discutida. Certo? Acho que ela tem que ser muito discutida, porque aí só está a parte técnica da coisa, né? Porque, vamos supor, eu, carnavalesco, eu não fui perguntado em nenhum momento dessa lei. Né? Como a gente vai dizer ela. Então, acho que isso aí que eu gostaria Não, a lei do promotor. Só que eu que faço o espetáculo, não é o promotor. Então, onde é que ele colocou uma lei que eu vou assinar aqui? Eu não vou assinar uma lei dessa. Porque eu sei aonde que vai me barrar aí. Você entendeu? Até por causa disso, né? Vamos supor, a lei antiga fala, vamos supor, para me justificar 14 mil. Eu fui chamado no promotor, mas justifiquei 30 e pouco. Então, tá, é isso que eu quero colocar, Cipriano, porque fica parecendo assim, né? Então, que as escolas de samba estão num júri. Não. Quer dizer, não você, Cipriano, eu estou falando a opinião pública, né? Quando a gente fala aqui. Então, é nesse sentido aí que eu queria mais, um lembrete. Faça como o Guilherme Mundos, vereador, fez. Vá ao barracão, promotor, vai ao barracão, vamos ver como é que é o trem. Aí depois você escreve a lei lá. Senão depois vocês vão barrar no próprio ignorância de não conhecer aquilo que está colocando no papel. Tá bom. Tico, deixa eu só começar respondendo eu um pouquinho aqui. Por isso que nós estamos chamando vocês aqui, para discussão. Para poder... Primeiro, que não é uma lei, é um termo de ajuste de conduta, de qual o promotor pede que a gente siga alguns parâmetros. Eu não acho difícil de seguir, porque 3 orçamentos, vai ter um relatório. Por que ele pediu o relatório? Para poder, no relatório, vai estar especificado. Vai estar especificado o que é, para que é. Porque a gente, talvez a pessoa na ignorância, o galão não sabe que galão que é, mas lá no relatório vai estar escrito, por isso. É simples. Por isso que nós entregamos para vocês uma cópia de cada um. Dizer sobre... Hã? Vai. É isso que você não falou. Vai. É para isso que vocês estão aqui, para acrescentar algumas coisas na lei. O doutor Reginaldo já está colocando à disposição da parte legal do que pode e não pode. Nós podemos marcar reunião posterior. Sobre o problema da sua nota, eu só vou explicar uma coisa para você. O que foi verificado é o seguinte, você apresentou uma nota de dezembro e, é lógico, você gasta em dezembro, mas é que não pode. Por que não poderia antes? Porque a lei é de janeiro. É a mesma coisa que você registrar um filho, seu filho vai nascer em setembro e você vai lá em maio e fala, não, eu quero registrar agora. Não pode, é por isso, entendeu? Por isso que foi feito. Porque a lei do carnaval naquele ano era de janeiro e a nota era anterior. Então, por isso que não pôde, tá certo? Você pediu para o Murta responder, depois eu retorno. Você tem o direito, você vai ter o direito, um minuto. Pode falar, Murta. Gente, olha, a partir de agora nós vamos respeitar os 2 minutos da pergunta e os 3 minutos da resposta. Então, só para ir já de ordem prática, no item A aqui do documento, toda e qualquer aquisição de bens. Eu acho que tinha que ter uma relação de bens. O que é bens?
ou prestação de serviço com verba pública deverá possuir pertinência com as festividades carnavalescas. Está muito amplo. Eu acho que tinha que apresentar um projeto, né? Cada escola apresentar um projeto de tudo que ela vai fazer, porque fica ruim. O que é bens? Por exemplo, foi comprada numa escola, comprou uma caixa d'água, uma calha e um gerador. Isso é bens carnavalesco? É. Usou num carro alegórico. Então, o tema e o projeto tem que vir especificado, porque se deixar aberto, vem lá, de repente, um Fusca velho em cima do carro. De repente, está fazendo homenagem para a Volkswagen, a história do Fusca. Né? Então, tá sendo, eu acho que assim, quanto mais detalhar assim, sem engessar, mas deixar claro a utilização, porque fica muito vago. Toda e qualquer aquisição de bens ou prestação de serviço com verba pública... Marcelo, eu acho que não engessa, porque no relatório, se você consta por que foi. Então, eu acho que é isso. A minha opinião é assim, independente, faça um projeto e especifica. Vou homenagear X. Então, coloca tudo que vai ser usado, né, para deixar claro que aquele todo o material adquirido, até material que seja estranho, o cara comprou lá uma carreta de garrafa PET para usar. Para que serve? A garrafa PET vai participar? Participa. Você está usando o material reciclado. Então, assim, eu acho que a gente já devia discutir começar a colocar os itens para que deixar claro na lei o que são coisas de carnaval e não engessar. Porque lá na frente vai aparecer coisa estranha. Né? Essa é a minha opinião. A questão de verba, aí eu tenho que contar com o Reginaldo e os juristas aí, para fazer um planejamento dessa verba que saia antes. Como vai ser, não tem, que nem falou, vai sair agora, tem que prestar conta até dezembro. É isso? Tem jeito de mudar isso, por exemplo? Não. Não tem? No ano não tem. Não tem? Então, isso é uma coisa que tem que tomar cuidado. A discussão dessa verba, se 14, 15, como é que vai ser? É em cima de projetos? Eu acho que a gente... Você passou uma pergunta, eu estou devolvendo outra, Tico. Porque ele... Pode responder, Cipriano? Porque o Cipriano citou a escola. 2 minutos. Rapidinho. Para ele. Só para esclarecer para o Cipriano, quando a gente faz prestação de conta para o Carnaval, a gente passa para a comissão do Carnaval. Então, já é prestado conta um ano antes. Então, não é que a escola teve... A gente tem muita prestação de conta. A contadora simplesmente errou numa nota de R$80. Você entendeu? Quando foi analisado pelo Tribunal de Contas, tanto da Prefeitura e tanto do nosso, houve um equívoco. Se volta para nós antes, não tinha acontecido isso. Então, quer dizer, daí se lesura... É diferente. Então, assim, não é que a minha escola ficou devendo alguma coisa. O que tem que ser colocado, porque está sendo audiência. Houve um problema na prestação de conta, não houve problema. Simplesmente, a gente gasta muito mais do que pede e foi uma nota no tempo, porque a gente começa antes, aquilo que eu estava explicando. Se vocês pedem antes, como aconteceu agora, se vocês completamente certo, não vai dar problema nenhum em prestação de conta. Então, não houve lesura, né? É isso que eu queria colocar, né? Não houve lesura. Houve simplesmente um equívoco de nota que foi trocada. Depois foi esclarecido. Somente isso. Foi o que eu falei no começo, lembra? Nos carnavais anteriores, quando eu falei assim, que houve aquele problema que a gente foi votar a nota de 2009, foi votar... Houve falta de conhecimento da escola, da comissão, da prefeitura, da finança e dos vereadores. Lembra que eu falei? Não falei isso? Então, você pode ver que desse ano já não vai ter esse problema. Nós pedimos a vocês todos os esclarecimentos, vocês mandaram os esclarecimentos através da comissão de carnaval e nós já assinamos aqui, colocando já para ser votado. Entendeu? Então, nós sabemos que não houve nenhum problema seu. Houve a falta de conhecimento que não poderia. Como é que funciona a lei? O doutor Reginaldo vai responder? Ele pediu para o senhor falar sobre... O Marquinhos. O Marcelo já respondeu. Eu já vou aproveitar que passou a palavra para mim, vou dar um exemplo também. Aconteceu um caso de uma nota da gente lá do Camarões, de R$80, da churrascaria, uma churrascaria lá, acho que foi Estrela do Sul, né, lá da churrascaria da Sete. Eu estava comentando aqui com o vereador Euripinho, que teve um caso na revista Veja, do senador, acho que o Romeu Tuma, teve aqui no Barretos Caltotrel, gastou R$15 mil em uma diária. Você entendeu? Aí teve só estou dando um exemplo, uma contestou uma nota de R$80 do artista que a gente trouxe lá de Ribeirão, sem custo, que passou alguns trabalhos para as meninas no barracão, a gente foi e pagou um almoço para ele lá numa churrascaria. Foi contestada essa nota. Então, essas pequenas coisas... Não, só terminar, Cipriano.
Essas pequenas coisas que vão deixando a gente que mexe com o carnaval chateado, que se você escuta, que nem eu escutei o caso de uma escola que gastou 60 quilos de arroz. 60 quilos de arroz no carnaval não é nada. 60 pacotes. 60 pacotes de arroz. 300 quilos. Isso no carnaval não é nada. Você pensa que é muito? Não é. Isso. Não é. Você vai no Camarões um domingo lá, ver o almoço que a gente dá, a gente gasta quase 30 quilos. Vai ver o tanto de criança que come. Agora você imagina o carnaval, que a gente fica um mês, o pessoal fica no barracão trabalhando, igual o Tico falou. Entendeu? Então, são pequenas coisas que a gente acha que é pequenas, mas magoa bastante a gente que faz parte disso, que faz parte do carnaval, que trabalha nessa parte. Minha palavra é só essa, só. Muito obrigado. Deixa eu explicar para vocês o seguinte: não houve nenhum momento esse ano contestação de nota. Esse ano não houve contestação de nota. Esse ano o que houve foi uma solicitação para que justificasse aquela nota. E aí está dentro do que o promotor pede, um relatório. Se dentro da lei já tivesse isso escrito, viria o relatório lá do pessoal do Camarões escrito assim: a nota de R$ 88,00 se refere a um jantar pago a uma pessoa de fora que veio prestar serviço. Não teria problema nenhum. Nós não contestamos, marquei nenhum problema, nem colocamos em xeque a entidade. Nós pedimos só esclarecimento. Veio esclarecimento e nós estamos falando que está justificado e que valeu a justificação. Tá certo? Vai responder primeiro o doutor. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona, gente. Tem que responder em cima do que foi dito, Tico, o doutor Reginaldo, o Guilherme quer falar, e depois a pergunta retorna para o Bida. Tá? É dessa forma. Eu só quero lembrar uma coisa. Primeiro, que essa lei que estão dizendo que nós vamos ter que aprovar vai ser aplicada só em 2011. Né? Então, nós não estamos discutindo o que passou, nós temos que pensar no que vai ser no futuro. E o que vai ser no futuro vai ser aquilo que a gente criar agora, né? Daqui para frente. E essa é a linha da discussão. Agora, outra coisa que foi dita, que eu acho que resolve muitos dos problemas que foram colocados, é que tenha que ser feito o projeto, apresentado o projeto da escola, o que é que ela vai fazer, que tipo de homenagem, enfim, o que ela vai fazer, e uma relação de materiais, serviços que ela vai utilizar. Depois, na prestação de contas, isso vai facilitar, porque aí todo mundo vai ver que tem pertinência com o projeto. E aí o bom senso vai imperar, não é? Essa é a minha colocação. Em cima do que o Marcelo Murta, eu anotei aqui, já para colocar na lei, a escola de samba deverá enviar à comissão de carnaval relatórios sobre o samba enredo que justifique os bens adquiridos. Foi exatamente o que ele falou. Tranquilo. Isso. Bom, primeiramente responder algumas coisas, algumas indagações que chegaram aqui, relacionado à alteração de quando repassar a verba, né? A minha opinião é que se repasse até 180 dias antes. A gente pode ver se a prefeitura libera, dentro da dotação orçamentária do executivo, ele pode ou não repassar 180, 120, 150, 100 dias. Repassando diretamente para as escolas, talvez é o que falta ver no jurídico, se vai ter que prestar conta até 31, vai causar um outro problema, tem que ver se isso é viável. Repassando para o ESBA, não necessariamente as escolas vão ter que prestar conta até 31 de dezembro, mas talvez a UESBA vai prestar conta que esse dinheiro foi investido em 1, 2, 3, 5 eventos, que vai transformar esse dinheiro repassado em 2, 3, 4 vezes o valor repassado para se fazer o carnaval. Não tem que prestar conta depois. Vem como um incentivo, como seria um incentivo ao turismo, incentivo à cultura, isso pode. A gente pode estar, vai depender de quem? Das escolas e da UESBA estar aceitando isso daí, se unir e fazendo isso daí, e aí cotizar e repassar. Porque, do contrário, eu estive, como o Tico falou, eu estive em 4 barracões de escolas, estive no Aruanda, estive no Imperadores, no Marília, no Esperança. E nessas 4 eu tive. E realmente é humanamente impossível fazer o carnaval em 10, 15 dias. Outra questão aqui, relacionada aos materiais. Realmente vão ser colocados, né, os materiais que podem, as escolas vão repassar. Por exemplo, a escola quer comprar bloco e cimento.
teoricamente não se usa no carnaval, mas vai ser para fazer um carro alegórico. Bate foto, justifica, bate foto desse carro alegórico sendo construído, depois dele pronto, já está aí justificado. Não vai ter mais o que falar. Agora, não tem como justificar, mesmo porque é o seguinte, igual o Marquinho falou, eu sei, eu já participei de vários almoços dos Camarões lá, e 300 quilos é muito pouco. Só que a população não entende que esse dinheiro aqui é para comprar alimentação. A população que está lá fora, que não participa do carnaval, ela quer ver um desfile, ela quer ver uma fantasia, ela quer ver um carro alegórico, e a gente não vai conseguir explicar que esse dinheiro foi gasto. Pela conta aqui do Tico que ele me passou, dá mais de R$72 mil o custo da escola de samba com 3 carros alegóricos e 380 componentes. Se vamos fazer uma conta arredondar para 15 mil, esse o que passou veio de fora, veio de doação, veio de outras formas. Então vamos pegar esse dinheiro que foi fora o da prefeitura e esse sim nós vamos gastar para esse custeio, para energia elétrica, para alimentação, para uma bebida, para a pessoa que fica lá, chega lá às 6 horas da manhã e sai de lá meia-noite. Então, a gente pode estar direcionando esse outro dinheiro, e esse dinheiro que é da verba da prefeitura, que esse efetivamente tem que prestar conta, vai se comprar os materiais carnavalescos. Os básicos, só para concluir, Cipriano, os básicos são pena, pluma, lantejola, luzes, e que tem a ver, né, com o samba enredo, e aqueles que talvez saiam fora, né, uma caixa d'água, ou qualquer outra coisa que venha a ser, né, mas desde que justificado, com relatório, com fotos, não haverá problemas. Então, a gente pode, sim, estar fazendo essa prestação e estar direcionando. Eu quero citar aqui o exemplo do Imperadores esse ano, foi uma prestação perfeita, com totalmente dentro do... Não há o que questionar, com materiais, com prestação de serviço, totalmente dentro, né? E depois nós vamos continuar com as perguntas, depois nós vamos colocar outras questões práticas, viu, Beda, aqui do que pode ser mudado. Beda? Bom, eu acho que o tempo vai ser pouco para a gente tratar o que precisava tratar. O que me deixa triste é que, recentemente, nós fomos chacoteados por muita gente, inclusive aqui na casa. Mas isso é passado. A verba irrisória que tem aí já faz mais de 20 anos, não é essa gestão, não. Faz 20 anos que a verba... Desculpe eu ia usar uma palavra, mas não vou usar, não. Segundo, eu não gosto, não sou apaixonado por carnaval. Fui nomeado pelo prefeito Emanuel e assumi o trabalho que ele me deu. E só fui reeleito para esse ano por exigência dos carnavalescos, que eu não queria. Eles sabem a dificuldade que eles têm de alugar um barracão. Em off, depois vocês perguntam para ele que jeito que eles alugaram o barracão. Que jeito que eles compram certas coisas. Aí vocês vão saber o que acontece verdadeiramente dentro do carnaval. O que a gente falar é muito bonito, é muito gostoso. A única proposta que eu tenho, na verdade, é que, quando nós assumimos, foram 7 membros. Na verdade, trabalharam 3. Eu, o Rui e o Marcelo. Isso não vou negar. De vez em quando, o Ítalo, que a gente precisava da parte jurídica, e nos ajudava. Mas, preocupado com os destinos do carnaval, eu andei fazendo uma pesquisa em várias cidades da região, Bebedouro, São José do Preto, Catanduva, Batatais. Cheguei à conclusão que muita gente, 50% da UESBA é favorável, 50% é contrária. Primeiro que nós temos que discutir o número de escolas de samba de Barretos. Uma cidade com 113 mil habitantes não comporta 7 escolas de samba. Por isso que nós fizemos uma união em 2010, o carnaval foi uma maravilha. Falou 15 mil pessoas? Não, foram mais de 20 mil pessoas na Avenida dos Coqueiros. Primeiro, se a gente não decidir o número de escolas, nós não vamos chegar em lugar nenhum. O Carnaval de Barretos nunca será turístico. Esquece fazer turismo de Carnaval em Barretos com 7 escolas. Bom, é uma proposta, né? Não é uma pergunta. Não é uma pergunta. Não, eu acho que é uma. Não, eu também pensei nisso. Nós temos que ter número de escola, número sobe, desce. Não tem esse negócio. Tem que, vamos supor, quem foi em último lugar desce, sobe aquele que era bloco de um ano para o outro. Isso aí tudo é uma proposta muito boa. Concordo com a sua proposta também. O Bolinha pediu a palavra primeiro, né? Pela ordem. É porque a gente anota de acordo com o que eu vejo aqui, né? Então, tem...
Então, você abriu mão, vai o Tidinho, depois vai... Tá ok. Assim que eu terminar aqui o pessoal daqui, aí passo para vocês. Pode ficar tranquilo. Aqui tem horário para começar, não tem horário para acabar. Boa noite a todos aí, certo? A comunidade que não está aqui presente, que está nos seus lados assistindo. Cipriano, a gente está muito magoado, tá certo? Por causa da audiência pública? Não, vou chegar lá. Deixa eu completar, por favor. A gente está muito magoado na questão do tratamento aos carnavalescos de Barretos. Isso vindo de autoridades, como vereadores, em algum sentido. Não se sente que eu estou direcionando... Fala o nome, não, porque aqui a gente gosta que... Porque aí, não adianta você falar no geral, né? Eu posso colocar da minha forma, do meu jeito? Ou eu tenho que fazer o que você quer? Posso? Não. Vamos... Tá, por favor. Vou falar do meu jeito, tranquilo. Depois se interpreta da forma que for necessário. É o seguinte. Estamos sendo taxados como estelionatários, como bandidos... 155, que é o artigo, que é 155 de ladrões. Isso tudo porque coisas infundadas, picuinhas, políticas. Não vou te falar de quem, sabem quem é. Então é o seguinte, por quê? Porque os carnavalescos roubaram, não prestaram conta, e isso não é verdade. Só que a comunidade, que não tem esse QI elevado de vocês, tá certo? Interpreta da seguinte forma: o que vocês falam, às vezes, vira realidade perante a nossa comunidade lá. Não a mim, que eu estou vacinado desse tipo de pessoas, que se promovem através da pobreza. Tá certo? Veja bem, não é desabafo pessoal, é o que está acontecendo. Se os demais carnavalescos se sentirem assim, tudo bem, mas estou falando pela minha parte. Então, eu fui qualificado na delegacia de Barretos por estelionatário. É o que o promotor está mandando para lá, para os investigadores, que foram em nossas casas, telefonaram, todas. Tivemos que ir lá, como praticamente um bandido já condenado. A gente está muito triste com essa situação. Então, só tem uma forma de reverter. Só tem uma forma de reverter isso aí. Que tudo que vocês falaram até agora foi bonito. Eu concordo plenamente que nós somos pessoas que fazemos jus ao carnaval que nós distribuímos na nossa cidade de Barretos e região. Só que vocês teriam que falar também que o promotor deve estar equivocado, que o delegado, que os investigadores estão equivocados com nossas pessoas. Eu não sei. Se realmente vocês acham que nós somos honestos, vocês falem isso aí e para eles, que passam a nos defender, que é uma coisa que vocês comungam junto conosco, que é o carnaval, onde o Dr. Guilherme de Eva teve nos barracões e viu a situação antes de conhecer a situação. Agora, a pessoa que acho que causou isso tudo não está aqui hoje. Eu acho uma covardia da parte do senhor Capetinha. Eu estou falando. Ele deveria estar aqui hoje defendendo a bandeira que ele impetrou perante os olhos da comunidade e as mentes poluídas de meia dúzia. Tá ok? Então, você pensa, só isso aí. Esse é um desabafo, pessoal. Você me desculpa. Agora, a pergunta que eu quero fazer: quando vocês estão articulando, elaborando essas normas para um carnaval melhor, que é assim que eu estou entendendo, eu acho que o Tico foi feliz e outros mais serão, que deveria, antes de qualquer coisa, antes de qualquer resultado, com o promotor, com você, como vereador, com os doutores, deveria chamar aqueles que realmente entendem, que conhecem o material. Não, eu sei que agora vai ajustar, mas de uma coisa que já decidiram. Porque se eu não concordar e ele não concordar, vai acontecer. Isso ficou claro. Agora, o que acontece é o seguinte: tem que nos comunicar. Ô, rapaz, você que é o neguinho do carnaval, você acha que isso existe? Não, isso existe. Porque aqui, na realidade, da maioria da mesa, é poucos que conhecem as mercadorias que eu trouxe aqui e sabem o custo disso. Tá? Então, qual a pergunta? A pergunta é o seguinte: isso vai sair do papel de verdade, senhores? Nós queremos. Eu tenho certeza que nós temos um chefe executivo muito homem. A palavra dele até agora nunca fez curva durante o carnaval. O que foi proposto por ele foi feito. Agora, eu quero saber de vocês, você vai ficar só nas coisas bonitas, nas falas bonitas, que vocês sabem falar bonito, tá certo? Vocês vivem disso, é o papel de vocês. Agora, eu quero que saia do papel e nos consulte mais, nos trate como dono do evento, é o que nós somos. Só isso. Bom, eu tenho que fazer o papel aqui de defender a Câmara Municipal, porque eu sou vereador e represento essa casa. E tenho muito orgulho de representar essa casa, sempre tive. Falar de pessoa pobre, Tidinho, você trabalhou comigo no Pau de Arara. Graças a Deus. E você sabe disso, de onde eu vim. Eu tenho orgulho de dizer que sou de família simples, família bem pobre, e sei o que é passar dificuldade e respeito todos.
Eu estive aqui em todas as sessões. Eu faltei a uma sessão que fiquei doente o ano passado, e eu não vi em nenhum momento ninguém chamar ninguém aqui de corrupto, de ladrão, nessa casa, até porque nós não podemos fazer isso, nós seguimos um regimento interno, tá certo? E eu tenho certeza que o trabalho que está sendo feito pelo promotor é apenas de verificar. Não, ninguém está chamando, ninguém indiciou ninguém fez nada. Ele chamou cada um de vocês para poder traçar esse TAC. E quando ele chamou a gente lá, e tem aqui vários vereadores, ele falou assim, gente, vocês precisam olhar, ele falou de forma diferente de vocês. Vocês precisam olhar o carnavalesco de forma diferente, vocês têm que verificar a situação dessa verba com mais antecedência, né? A lei que fizeram anteriormente não dá condições para eles prestar uma conta legal, eles não têm culpa disso. O promotor falou isso para a gente, está aqui o Guilherme estava lá, o doutor Reginaldo estava lá e o Eibin estava lá. Em nenhum momento, e eu não tenho nenhuma coisa para defender o promotor, ele falou mal de vocês ou criticou vocês. Pelo contrário, parecia que ele estava até defendendo o trabalho de vocês e mostrando, tanto que nosso aval hoje em cima das contas, e o Euripim faz parte dessa comissão de contas, dessa comissão, é em cima disso, de que a lei não dá para vocês condições nenhuma de terminar. Já vou terminar, Euripim. Agora, você usou o termo, vocês têm que chamar as pessoas. É exatamente o que nós estamos fazendo hoje. Chamando vocês para ouvir, para saber o que nós podemos fazer de melhor, e eu tenho certeza que aqui apenas é um ponto inicial de um diálogo para que saia uma lei legal, tá certo? Eu não estou aqui também para poder ser demagogo e puxar só louros para mim, não. Verifique a ação do doutor Reginaldo ali dali de cima. Ó. Ele poderia falar assim, manda a lei aqui para nós vamos votar legal. Não, ele falou assim, ó, eu estou à disposição de vocês na elaboração das leis. Quando é que vocês ouviram isso em Câmara Municipal? Nunca, Cipriano. Então, por isso que nós estamos aqui para tentar fazer o melhor. Ouvir vocês e ver o que é melhor. Fala, Euripim. Eu queria dizer, nas falas do Cipriano, que realmente, quando nós estivemos reunidos com o promotor, ele colocou à disposição de fazer o melhor. Ele, como promotor, nós, como defensores do povo, em relação à verba pública, mais critério, mais seriedade, como é o papel nosso. Mas nós colocamos à disposição dele, Tidim, quando dá essa audiência pública, nós fizemos os cálculos, nós teríamos essa vaga hoje, de não ter a sessão na Câmara, Beda, para poder estar aqui discutindo com vocês, porque vocês é que fazem o espetáculo, é vocês que são o alvo de tudo isso, que nós estamos aqui hoje. E é importante que a participação de vocês, e nós saiamos daqui, como foi falado aqui com todos nós vereadores, com alguma alternativa no sentido de ouvir esses detalhes, viu, Cipriano? É isso que, às vezes, quando eu falei que a gente convive lá dentro, porque são coisas que não dá para você pôr no papel, porque é o dia a dia deles, com relação ao que surge, com relação ao carnaval, a responsabilidade de colocar o melhor na avenida. Mas tenho certeza de que nós estamos ouvindo vocês, estaremos colocando aí uma forma, porque ele deixou à vontade, no sentido de que nós, nessa audiência pública, colocássemos realmente critérios para que as coisas possam funcionar. Esse é o momento, porque nós queremos estar aqui o ano que vem, Tidim, alegres de que o carnaval transcorreu da melhor maneira possível e todos ganharam, a nossa cidade, vocês, e é isso que nós queremos, sempre respeitamos e confiamos que isso vai acontecer. Euripim, só para terminar... Peraí, já retorna a você, um minutinho só. Doutor Reginaldo. Eu só queria também dizer que o promotor, em nenhum momento, ele disse que tinha visto... Ele, em primeiro lugar, ele disse que tinha conversado com todos vocês, todos os carnavalescos. Ele disse... Não, ele tinha conversado sobre o carnaval, sobre como é que funcionava. Então, é claro, mas ele tem poder para isso, né? Ele tem a obrigação de fazer isso, né? Então, ele disse que conversou com todos e não tinha visto nenhum indício de má-fé. Ele disse que compreendia o problema, que o defeito era justamente na lei antiga, que não trazia definidos os critérios. Por isso é que ele tomou essa providência, né, essa iniciativa de provocar a edição de uma nova lei que traga definidos os critérios para facilitar o trabalho de vocês. Entendeu? Então, eu não vi nenhuma, no promotor, nenhuma, vamos dizer assim, intenção de magoar, nenhuma intenção de provocar ou de ofender. Ao contrário, ele quer consertar uma situação para que os problemas sejam eliminados, né? E o nosso propósito, pelo menos o meu propósito, é esse aqui, Tidim. Eu quero olhar daqui para frente, porque daqui para trás eu já sei um monte de coisa que existiu nesse país. Eu não entro nessa Câmara aqui olhando para trás. Meu negócio é olhar para frente. Eu quero construir coisas boas. E estou me colocando à disposição para isso.
Porque se for para olhar para trás, nós não vamos fazer nada. Nós não vamos sair do lugar. Certo? Esse carro nosso não pode ter retrovisor, não. Não pode, não pode. E só para... a gente fica... as pessoas falam alguma coisa, né? Quando se usa o termo, né? Vocês, vereadores, vivem de falar, vivem disso. Não. Eu vivo de dar aula, eu vivo da minha aposentadoria, que eu sofri... Eu vivo disso, né? E amo ser vereador porque eu posso representar a população que eu gosto e minha cidade, que adoro minha cidade. É só isso, entendeu? E pode ficar tranquilo que o meu poder, se eu tenho algum poder de palavra, vai ser sempre usado para poder tentar fazer o melhor pela população de Barretos. Isso que envolve quem gosta de carnaval, quem não gosta de carnaval, eu tenho que ouvir todos. E essa é a minha obrigação. Tá certo? Doutor... Depois você tem um minuto, Tidinho, no final, pode ficar tranquilo. O que eu tenho para dizer para o Tidinho é o seguinte, a minha preocupação não é com a legalidade da lei, afinal de contas, isso vai ser solucionado dentro dessa casa. A minha preocupação é com o conteúdo da lei. O conteúdo da lei que vocês têm de se preocupar e vocês têm de discutir. E discutir muito, para depois não reclamar da lei. A lei tem de ser fruto de uma discussão com toda a comunidade que vocês representam. Tá certo? Então, é fundamental que vocês discutam com profundidade essa lei, para depois não sair reclamando da lei. Tá certo? Tudo tem de passar pelo crivo de vocês têm de discutir tudo, isso é fundamental, isso é a parte mais importante para vocês, é discutir com profundidade o conteúdo da lei, para depois vocês não poder falar, porque eu não discuti, porque eu não discuti. Então, não deixe de levar para lá, não deixe de fazer reuniões lá na comunidade de vocês, com quem vocês queiram chamar. Tá certo? Não é porque eu estou me botando à disposição que vocês têm de me chamar. Não, chama quem vocês interessam chamar. Tá certo? Para discutir com vocês lá na base. Para depois trazer isso e discutir com profundidade, com conhecimento. Tá certo? Com profundidade, com conhecimento, essa lei que vocês vão votar. Para depois a comunidade não sair perdendo. Muito obrigado. Tem um minuto. É o seguinte, eu entendi perfeitamente, doutor Francisco, Cipriano, doutor Reginaldo, que não quer se olhar para trás, mas só que a realidade nossa, infelizmente, é diferente. Que a partir do momento que eu chegar na minha comunidade agora, eu te garanto para vocês, se alguém de vocês quiser me levar lá, que eu estou de a pé, digo de passagem, é o seguinte, deve ter uns 5, 6 interessados de verdade da minha cúpula lá, querendo saber como é que fica essa história. Então, quer dizer, eu tenho que esclarecer para eles o que eu ouvi aqui, que o promotor não está desconfiando de nós, que os investigadores não estão desconfiando de nós, que a Câmara Municipal não está desconfiando de nós, mas ainda, até que se prova o contrário, está no papel a coisa. Nós temos que provar ainda, mais uma vez, não só para vocês, como para eles lá, que nós não temos nada com isso, que nós agimos de boa fé, em nenhum momento, para ludibriar nenhuma administração de nada. Quer dizer, o carnaval, sabemos fazer muito bem, não precisamos provar isso para ninguém mais, nem para Batatais, para Planur, isso aí para mim não é nada. Certo? Nós somos capacitados aqui dentro de Barretos. Então, que se acelere realmente o processo, dessa verba sair antes, tá certo? Para evitar todo tipo de problema. E outra, não tem problema nenhum para nós, eu garanto, eu posso até falar aqui já de antemão, se nós tivermos que justificar um dinheiro que já está na mão dia 31 de dezembro. O ruim é justificar quando não tem. Aí não tem jeito, mas que nós tivermos isso para trabalhar, para justificar vai ser mamão, porque o material vai estar existindo. Tá? Isso fica bem claro. Ok. Com a palavra, Bolinha. Desculpa chamar assim, né, Bolinha, mas acho que o Barretos inteiro não sabe quem, né? Alô? Não tem problema. Primeiramente, quero cumprimentar a mesa, na pessoa do Cipriano mesmo, que é uma pessoa que já há tempo vem batalhando pelo carnaval, a gente sabe disso. Todos os demais vereadores, presidente da UESPA, Marquinho, presidente da Comissão Municipal do Carnaval, Marcelo, e também todos aqui presentes. Pessoal, telespectadores de casa, pessoal que está acompanhando aí essa audiência pública. Desculpa. Eu quero... A gente fica assim, a gente ouve cada uma das perguntas, do Tidim, do Tico, colocação do Bida, Marcelo mandou ali uma guinada que foi favorável, mas a gente fica pensando, fazendo ainda uma comparação na fala do Tidim. Se
recentemente, não sei se já é do conhecimento da Câmara, de repente, nós fomos chamados, todas as escolas, todos os diretores das escolas, após nós passarmos pelo Ministério Público, lá no promotor, que nós prestamos nossos esclarecimentos de cada agremiação, eu represento a Unidos de Vila Marília, já é do conhecimento dos demais. Então, recentemente, nós fomos convocados por telefone, né, aqui no 1º Distrito, para fazer um levantamento de endereços, tudo, e nós vamos ser intimados para que a gente possa prestar alguns esclarecimentos. Então, veja bem, se nós prestamos esclarecimentos prestamos conta para a Comissão Municipal do Carnaval e fechamos o nosso compromisso, estamos quites. Se nós fechamos, nós atendemos a convocação do Ministério Público, segundo entendemos, estamos quites. Agora vem essa convocação por telefone, mas nós comparecemos aqui no 1º Distrito e vamos ser intimados a prestar um depoimento ao senhor delegado. Eu gostaria de saber, não sei, né, o porquê e de quem está partindo. Não sei. Então, entendi muito bem que, a partir do momento que nós prestamos o esclarecimento lá no Ministério Público, já estava sanado esse problema. Mas cada entidade tem aí o seu apoio, vou dizer assim, político, jurídico, nós temos. Cada um de nós temos. E nós vamos, se necessário for, nós vamos buscar esse apoio, porque nós precisamos ter assim, uma resposta. Então, e a gente espera que seja positivo. E também eu gostaria de perguntar à mesa, né, se muitos, por exemplo, ainda não têm conhecimento, vou dizer tudo que a gente ouviu aqui, nós não temos conhecimento, por exemplo, muitos não têm conhecimento, por exemplo, do que é realmente um espetáculo chamado Carnaval na Avenida é uma coisa, mas como se faz Carnaval, desde a sua infraestrutura, desde o começo, é outra coisa. Então, a gente gostaria de dizer o seguinte, para que a gente pudesse, se necessário for, esclarecer essa lei, ou acompanharmos na elaboração da lei juntamente com a mesa, ou com os demais que se propuseram, quando os segmentos querem discutir o novo ano, fazem-se uma plenária, ou então fazem-se uma conferência para discutir aquele assunto. Se estaria à disposição, todos aqui presentes, que não fosse assim num momento público, não, mas numa sala, pode ser na CIB, pode ser onde for, para que a gente pudéssemos estudar todos esses itens, todos esses quesitos, e que pudéssemos elaborar junto para o bom andamento do Carnaval. Porque realmente falta muita coisa, mas tem muitas coisas que já vêm, né, naquele esclarecimento que nós fazemos quando a gente passa toda uma papelada para a comissão do Carnaval, para a comissão julgadora, que vai julgar lá na Avenida. Então, a gente gostaria de saber, né, o que pode ser feito para facilitar. Então, essa é a minha pergunta. Nós, respondendo a sua pergunta, primeiro, quanto a essa apuração, normalmente ela é pedida pelo Ministério Público. E não é um inquérito, ele pediu a apuração para que ele, já que houve uma denúncia, alguma coisa a respeito, né? Aí, neste caso, ele tem que apurar. Eu, por exemplo, eu recebi aí contra mim, né, 3, 4 denúncias aí. As pessoas olham no vereador e falam, o Cipriano ri meio feio, vou entrar na justiça contra ele. Existe isso. Nós, vereadores, respondemos muitas coisas aí, por coisas que pessoas nem imaginam o que é. Tá certo? Porque você voltou num projeto para contratação de médico, como se fosse ruim para contratar médico. Então, as pessoas fazem isso com a gente, né? Sobre a lei, Bolinha, eu estou aqui na frente porque eu pedi a audiência pública, mas nós temos aqui 5 vereadores que participarão da lavratura dessa lei, tá certo? Que eu tenho certeza que nenhum vai fugir de assinar a lei junto. E aí nós vamos criar um esqueleto da lei, e não vai ser colocado ainda, vai ser votado, vai ser entregue a vocês, nós vamos marcar reuniões, sentar, falar o que pode ser colocado, aí nós mostramos, aí o doutor Reginaldo é vereador e é advogado, o doutor Francisco, nós também temos o conhecimento jurídico, e essa parte, a Comissão de Finanças fala, isso não pode, isso pode, e vai sair uma coisa bem feita.
Às vezes, o teste, o termo de ajuste de conduta, ele fala que tem que ser feita, que nós temos que seguir a ele. Mas ele serve no lugar da lei. Ele entrou, quer dizer, a lei já não está valendo, aquela lei anterior. Nós temos prazo, se não quiser aprovar em agosto, pode aprovar depois. A minha preocupação de aprovar até o dia 15 de agosto é já para poder antecipar a verba, antecipar bastante coisa. Mas vai ter essa discussão, você pode ficar tranquilo que vocês vão participar sim. E não vai ser audiência pública, vai ser em reuniões, tá certo? Agora, quanto a dizer como é que foi feito, eu digo para você, se está sendo feita a apuração é através de um pedido, normalmente, do Ministério Público, tá? Marquinhos. Cipriano. Agora, primeiro, a pessoa vou pôr a ordem das perguntas. Não voltou, né? O Edelso vai fazer a pergunta lá depois. A minha está encerrada? Depois eu cleurizo. A minha está encerrada, Cipriano? A minha resposta está encerrada? Não. Você tem 1 minuto no final. Eu só vou fazer uma pergunta, uma colocação aqui, que eu estou... Cipriano, só vou fazer uma pequena colocação a respeito dos trâmites que foi tomado a respeito do Carnaval de 2010, entendeu? A gente mandou a prestação, isso é uma pergunta, depois eu quero que você responda para mim. A gente mandou uma prestação de conta do Carnaval de 2010, entendeu? Aí teve que nem você explicou, teve algumas coisas que, tipo assim, vocês não entendeu, pediu para justificar. Aí a comissão do Carnaval ligou para cada uma da escola, chamou lá, e a gente justificou, cada uma escola justificou. Por que não foi feito isso de 2009? Antes, só para me terminar, por que não foi feito isso na prestação de contas de 2009? Porque, pelo meu modo de vista, eu acho que foi passado por cima da comissão de Carnaval. Você entendeu? Eu acho que foi passado por cima da comissão de Carnaval. Que eu acho que teria que ter vindo na comissão, pedido esclarecimento para a comissão pediu esclarecimento para as escolas. Aí, se alguma escola não conseguisse esclarecer, aí sim fosse mandado para onde foi, você entendeu? Para o promotor, não feito do jeito que foi feito, entendeu? Eu acho que passou por cima de todos, atropelando. Meu modo de pensar. Marquinhos, você lembra que eu falei para vocês que houve falha de nós todos em cima no Carnaval de 2009? Por quê? Porque a lei fala o seguinte: vocês têm que apresentar na lei de 2000, aquela lei 93. Ela fala que vocês prestarão contas à comissão de Carnaval. A Comissão Municipal de Carnaval encaminharia, até 30 dias depois do Carnaval, encaminharia uma cópia à Câmara. A Câmara verificaria o que tinha de problema e aí votaria a aprovação ou não das contas do Carnaval. Nós fizemos... Por que nós tivemos que assinar esse TAC? Porque nós fizemos tudo errado. Nós, como vereadores, vamos usar um termo que usa lá no frigorífico, chimangos, estavam acabando de entrar, né? A maioria não sabia muito como é que funcionava. E fomos verificar isso na lei lá na frente, no final do ano. Aí não já havia como, nós já tínhamos no começo desse ano. Então não tinha prazo. Sabe quantos minutos tinha? 5 minutos para votar. Ou se nós fizéssemos isso, Marquinhos, nós íamos parar a votação da verba do Carnaval desse ano, ia demorar mais um mês, quer dizer, nós íamos fazer um Carnaval na Quaresma, o primeiro Carnaval na Quaresma. Então nós tínhamos que fazer isso rapidamente, por isso que não foi feito dessa forma. Quando foi o desse ano, o que aconteceu? Nós verificamos algumas coisas, os 30 dias não dava para fazer, pedimos mais 20 dias para poder ouvir vocês, pedimos dilatação do prazo mais 20 dias, foi feito dessa forma, e aí ouvimos vocês. E está o parecer lá, se vocês vão ver a votação na próxima sessão. O parecer está normal, está dentro do pedido, todo mundo respondeu certinho, foi isso que nós fizemos. Vocês não vão ver uma crítica sobre o Carnaval 2010, vocês não vão ouvir, tá certo? Agora, algumas coisas a gente discorda do que aconteceu, discorda, mas está dentro da lei, então vamos mudar, vamos colocar certinho, e pode ficar tranquilo que não vai engessar. Você tem 1 minuto, Bolinha. Bem, você já esclareceu com algumas respostas, não sei se é do conhecimento. A pergunta que nós fizemos, o porquê que fomos chamados no 1º distrito recentemente, é do conhecimento de Vossa Senhoria? Eu não tinha esse conhecimento agora, mas normalmente é porque... Deve ser via Ministério Público. O Ministério Público mandou... Então vamos entender dessa forma e aguardarmos qualquer coisa. Isso, fiquem tranquilos, gente, é só uma apuração, quanto a isso é apuração só. É só para poder ter resposta, porque o próprio promotor, coitado, ele também não pode falar assim, não, vamos arquivar e pronto. Não, ele tem que ter alguns trâmites. termos legais, trâmites legais para isso. Não vejam dessa forma. Vejam como algo que está sendo feito, e eu agradeço também o trabalho que tem sido feito pela nossa Justiça em Barretos, que tem participado da vida política de Barretos, que tem apontado soluções, que tem nos dado também condições de trabalho também interessantes. Partindo de um princípio, que esses são os caminhos
da cidadania, da democracia, podemos entender que esses são os caminhos legais. Isso. E ninguém, isso. nenhum de vocês estão sendo taxados de nada. Pode ficar, a população de Barretos está ouvindo, né, as sessões da Câmara elas são tem bastante audiência.